Nós acordamos, né? Muita gente acorda assim já com tantos anseios no coração. Será que vai acontecer? Será que o resultado daquela prova vai sair meu nome? Será que vai dar positivo no teste de gravidez? Será que eu vou conseguir aquela promoção no meu trabalho? Será que hoje eu vou descobrir quem é meu pai? Você que, né, há tantos anos procura, às vezes, tem tantas situações assim. Será que você vai saber, né, vai conseguir encontrar aquela pessoa que está tanto tempo perdida? Estou dizendo assim porque eu já recebi entrevistado assim, né, pessoas que têm uma grande organização para descobrir, correr atrás de pessoas que estão desaparecidas. Aquilo que é tão difícil, que parece tão impossível, né? Você que às vezes fica atrás, né? Nossa, mas quem foi minha mãe? Talvez você foi criado por alguém, né, que não tem nenhuma ligação de sangue com você, mas tem uma ligação de alma. E você fica ainda buscando quem foi sua mãe. E são anseios que nós vamos levando na vida. Por que será que nós temos essas questões? Olha, gente, a gente sofre com essas questões, né, que nós vamos levando na vida, buscando sempre respostas por questões que parece que nunca vão existir. Mas por que que eu não fui assim? Por que que eu não consigo isso? Por que que eu tenho tanto esse desejo e não acontece? Olha, eu vou te falar que o sofrimento, né, ele não está ligado apenas a isso que a gente não descobre, aquilo que a gente perde, mas também está ligado, sim, a isso que nunca chegou a existir, sabe? Essa dor peculiar que a gente tem no desejo pelo que nunca aconteceu, né, esse vazio que se instala dentro de você, não só pela falta de algo que você não teve, mas pela ausência, né, daquilo que sequer não foi dado a você para viver. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, talvez você foi criado por alguém, mas o que é mãe, né? O que foi ser minha mãe? A gente fica com aquela fantasia, né? Aquela mulher que foi idealizada na sua cabeça e você teve uma mãe. Bom, pode ter sido, né? O seu pai, uma gravidez que você não teve, talvez você tenha tido filhos de outra maneira, né, uma profissão que você desejou tanto, talvez hoje você possa ser manicure, pode ser mecânico, você pode assumir uma outra profissão e desejar ser um advogado, desejar ser um médico e nunca tenha sido um sonho seu. Esse anseio pelo não acontecido, gente, é uma forma da gente sofrer de maneira silenciosa dentro da gente, né? Onde esse desejo vive constantemente numa sombra, sempre um talvez, né? Um quase. Mas por que a gente sofre tanto por algo que nunca foi? Sabe por quê? Porque a gente não aprende e não conhece a negação. Nós, filhos, ainda mais na nossa cultura, a gente acha que tudo que a gente quer, tudo que a gente pede tem que acontecer. A gente não aprende que existe um não. A gente não aprende uma negação na vida. Aí a saída, né? Não está a gente esquecer esse desejo, esquecer esse sonho. Então é para eu esquecer a mãe que eu tive? Então é para eu esquecer essa profissão que eu sempre sonhei? Não, mas é para você elaborar, né? Ou você preencher de outra forma. Você reelaborar isso, reelaborar esse desejo. Então é preciso reconhecer que o não acontecido em si, né? Ele faz parte do seu desejo de vida, né? Aceitar que a gente é feito tanto de histórias reais, quanto das que a gente nunca conseguiu escrever. Olha que interessante, né? E que é nessa tensão que reside a nossa condição humana. E eu acho isso tão belo, gente, quando a gente traz para a consciência que nem tudo da nossa vida tem que ser do jeito que a gente quer, que a gente pode escrever de outra forma, que a gente pode elaborar de outra forma. A gente pode desenvolver dentro da gente recursos para dar outro sentido a essa falta. Não fica sofrendo com essa falta. Dê um outro nome, dê outro sentido, para que você possa viver melhor a sua realidade. E vamos juntos em Provérbios, capítulo 16, à luz da palavra, fonte da vida, refletir. E com as sábias palavras do Padre Ulisses, vamos aprender mais para continuar a nossa caminhada de esperança. Recomenda a Deus tuas obras e teus projetos terão sucesso. O Senhor fez tudo para um fim,
também o ímpio para o dia da desgraça. É abominação para Deus todo o coração orgulhoso, certamente não ficará impune. Com a bondade e a fidelidade se expia a culpa, e com o temor de Deus se evita o mal. Quando agrada ao Senhor a conduta de um homem, reconcilia com ele até seus inimigos. É melhor o pouco com honestidade do que grande rendimento sem equidade. O coração do homem planeja seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. Aí está, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus. Bem lá do Antigo Testamento, do livro dos Provérbios, traz um pouco da sabedoria daquele povo que viveu antes de Jesus nascer, né? E é por isso que a palavra de Jesus é bem mais importante do que tudo que está escrito no Antigo Testamento, mas ela sempre nos alimenta também. Recomenda a Deus as tuas obras. Sabe o que isso quer significar? Significa que, por favor, em tudo que você pensa, planeja, vai realizar, envolva Deus nisso aí. Coloque Deus. O ser humano pode a qualquer momento conectar com Deus e perguntar: meu Deus, é isso que o Senhor quer? É essa a sua vontade? O meu dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas antes de você já ter se condicionado a fazer um monte de coisa, na hora que você vai pensar, vai decidir, pergunta: meu Deus, é da sua vontade tudo isso? Eu acho muitas vezes nós fazemos tudo por nós próprios, pelos nossos interesses, entende? Planejamos e vou fazer isso, e não há um instante que eu pare para envolver Deus, para falar: mas é isso que o Senhor quer? É esse, digamos assim, a sua vontade, o seu plano, o seu desejo para a minha vida, para a minha existência? Eu acho que, perdão a palavra, muitas vezes tanta coisa dá com os burros na água porque nós resolvemos tudo por nós próprios. Agora sim, se a coisa azeda, se não dá certo, toca eu recorrer a tudo quanto é possibilidade de pedir a Deus para mudar. E vou a Nossa Senhora, e vou acender vela. E por que não perguntou antes? Por que não se preveniu? Por que não se colocou num instante de oração para falar: meu Deus, qual é a sua vontade? É exatamente isso que eu estou planejando, que eu estou sonhando, que eu estou querendo que se realize na minha vida. Porque, minha gente, quando a gente envolve Deus desde o princípio, quando a gente, antes de ficar sonhando com tantas coisas que eu vou fazer, vou realizar, vou ser, antes disso, se a gente tivesse aquela humildade, que a gente faz parte de um projeto maior de Deus, que antes que eu existisse, Deus já pensava em mim, Deus já sonhava por mim, e Ele tinha um projeto na minha vida. E quando eu posso conhecer esse projeto, quando eu escuto, quando eu acolho esse projeto de Deus, aí Deus vai estar envolvido. Você não precisa nem fazer orações extras. Basta aquele discernimento que você fez antes, Deus estará envolvido com você o tempo todo. Não há necessidade de fazer promessas. E a partir daí eu sei que as coisas que eu fizer, Deus estará aprovando, estará abençoando, estará envolvido comigo, e será Ele muitas vezes a me inspirar, a me ajudar a mudar a rota, a fazer de uma forma diferente. Mas quando sou só eu mesmo que faço tudo, só eu que projeto, eu que quero, e quando eu não tenho o mínimo escrúpulo em até sacrificar outras pessoas para que tudo me dê vantagem, é claro que nesse ponto entra a maldita arrogância, o maldito orgulho, e tudo isso, orgulho, arrogância, entende? Acaba não dando certo, porque machuca o próximo, sacrifica alguém, tento de alguma forma pisar em cima de outras pessoas para que o meu sonho, o meu projeto se realize. Então veja bem, se não é muito melhor que eu desde o início, não é mesmo, eu procure consultar esse meu Deus. Eu procure orar para ver o que é que Deus quer. É por isso que o tempo se divide em semanas, se divide em manhã, tarde, noite. Sempre dá tempo de eu perguntar: é isso que o Senhor quer? A gente costuma, muitas vezes, obedecer à ordem das pessoas ao longo do dia, mas nós não somos robôs, nós somos seres vivos. E aquilo que não nos realiza profundamente acaba sendo frustração. A frustração pode me levar, inclusive, à depressão, ao desânimo, à falta de esperança. Por quê? Exatamente
porque eu não envolvi Deus, né? Recomenda a Deus as tuas obras, né? E procure saber de Deus o que é que Ele quer que você realize ao longo do seu dia, né? Lembre-se sempre daquele velho ditado: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Guarde no seu coração essa frase e recomende o seu dia a Deus, recomende a sua vontade a Deus, recomende os seus projetos a Deus, converse com Ele e Deus sempre dá uma palavra de resposta, principalmente quando você abre a Bíblia Sagrada e busca nela a vontade de Deus. Guarde tudo isso no seu coração. É nessa intenção que vamos rezar agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom. Tá bom? Que Nossa Senhora Aparecida rogue por nós. Assim seja. Interceda por nós. E o que estamos fazendo que seja da vontade de Deus. Que seja da vontade de Deus. E tudo que você fizer, vá rezando, vá conversando com Deus. É claro que a gente tem um momento, aquele momentinho específico para a gente parar, mas tudo, levantou, obrigado, meu Deus, por essa manhã, né? Você vai cozinhar, agradece o alimento, você vai trabalhar, agradeça o seu trabalho, né? O seu meio de transporte, se for difícil, sabe? Vai agradecendo todo o nosso dia, a nossa vida já é uma grande oração. E aí, olha, por isso que a gente pode e deve caprichar.